Oi, gente, bom dia. Então, hoje a gente vai ter aí a nossa última aula do sistema circulatório. Vamos fechar, então, esse sistema, que talvez seja o maior de todos os 7 sistemas que a gente está estudando. E aí, como faz um tempinho desde a nossa última reunião, vou fazer uma revisão, mas é bem rápida, tá? O que a gente viu, né, no sistema circulatório. Então, a gente começou fazendo uma pequena revisão de como que era o sistema circulatório nos animais, né? A gente vê que dos peixes passa de circulação simples até em aves e mamíferos, que a circulação passa a ser dupla e completa, ou seja, o sangue tem um circuito que ele passa 2 vezes pelo coração, só que a ideia dessa separação, de ser tipo um 8, essa circulação, é que separe muito bem o sangue que é venoso do sangue que é arterial. Então, o sangue que é arterial, ou seja, rico em oxigênio, ele é concentrado para ir para o corpo fazer uso desse oxigênio, para os seus processos de respiração, geração de energia, e o sangue que é concentrado em gás carbônico, que é o sangue já usado, digamos assim, pelo corpo, ele é concentrado para ir para os pulmões. Então, a gente conseguindo fazer essa separação, a gente vai conseguir aumentar a eficiência energética do sistema. Um sangue com um teor mais alto de oxigênio, né? Então, é isso que a gente viu que aconteceu, e a estrutura que vai evoluindo do coração, ela reflete essa importância de se separar bem, né, o sistema, o sangue arterial do sangue venoso. E aí, gente, vimos aqui como identificar, né, os diferentes corações dos animais, vimos os tipos, agora falando do ser humano mesmo, né? Claro que essas definições de artérias e veias valem também para os animais, mas aqui a gente está falando mais dos seres humanos mesmo, né? Artérias e veias, né? Então, artérias são todos os vasos sanguíneos que saem, levam o sangue para fora do coração, e veias são todos os vasos sanguíneos que chegam ao coração, trazem sangue para o coração. Normalmente, as artérias carregam sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e as veias carregam o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Mas não é sempre assim. A gente tem uma exceção, na verdade 2 exceções, uma de cada lado, que é a artéria pulmonar, que carrega o sangue venoso usado do corpo, e a veia pulmonar, que carrega o sangue arterial que vem renovado dos pulmões. Então, a circulação pulmonar, a artéria pulmonar, que leva o sangue usado para os pulmões, e a veia pulmonar, que traz o sangue novo dos pulmões para o coração e depois para o coração distribuir para o resto do corpo, eles são o inverso, né? Então, a artéria pulmonar vai carregar o sangue venoso e a veia pulmonar o sangue arterial. Só na circulação pulmonar, então, na pequena circulação que a gente diz, em oposição à grande circulação, que é a circulação do resto do corpo todo, que vai ter essa pequena inversão, né? E aí vimos a estrutura do coração. E, gente, isso aqui cai bastante, né? Desenho de coração e tal. E falei para vocês a importância de lembrar dessas estruturas, de lembrar onde é lado esquerdo, onde é lado direito, não confundir as duas coisas, né? Então, lembrar que o coração é 4 mais 4 mais 4. 4 cavidades importantes: átrio direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Lembrando que sempre que a gente está vendo o coração na prova, não é o nosso coração, então não é a nossa esquerda que vai estar representando o lado esquerdo na prova. É como se fosse o coração de um paciente, de uma pessoa observada e não do observador, que sou eu. Então, inverte. Na folha de papel, onde é a minha esquerda, na verdade vai bater na folha de papel com o lado direito do observador, né? E onde é a minha direita, na folha de papel, vai bater com o lado esquerdo do observado. Então, por isso que a minha esquerda bate com aqui o lado direito do coração, no slide, né, da pessoa observada. E o que seria o lado direito, na verdade, é o lado esquerdo. Então, é importante a gente diferenciar isso e saber identificar na folha de papel qual é cada lado. Por que isso é importante? Porque é o lado direito onde vai passar o sangue venoso, o sangue usado que vem do corpo e precisa ser enviado para os pulmões renovarem, e é o lado esquerdo que vai receber o sangue renovado dos pulmões
e vai bombear pela artéria aorta para o resto do corpo todo. Então, o lado esquerdo, digamos assim, de alguma forma, ele é o principal, porque o lado esquerdo vai ser o que vai ter a maior musculatura, porque ele precisa bombear aquele sangue rico em oxigênio para o corpo inteiro. Não é que nem o lado direito, que precisa só bombear para os pulmões que estão logo do lado do coração. É uma tarefa um tanto simples, né? Bombear para um órgão que está logo do lado. Agora, você bombear para o resto do corpo inteiro, para todas as pernas, para as mãos, para o cérebro, para tudo, pela artéria aorta que sai do lado esquerdo, isso exige que o lado esquerdo ele seja bem parrudo, digamos assim, em termos de músculo, né? O miocárdio do coração, ele vai ser bem espesso para conseguir fazer a pressão necessária, a sístole necessária, a contração necessária do coração para poder bombear bem esse sangue para o resto do corpo. Então, o lado esquerdo, ele é de alguma forma, talvez o mais importante, digamos assim. Né? Lembra do esquerdo e depois a gente pensa mais no direito, que carrega o sangue venoso e vai passar para os pulmões poderem limpar, né, renovar esse sangue. Por que os pulmões fazem essa renovação do sangue? Isso a gente vai ver, talvez a gente comece a falar disso já hoje na aula de respiratório. Mas o que os pulmões fazem a gente chama de hematose, com H. Hematose. O que é a hematose? É a troca de gases entre o sangue e os alvéolos, que são pequenas estruturas dos pulmões. Nessa troca gasosa que tem entre pequenos capilares dos pulmões e os alvéolos, que depois vão sair nas vias aéreas, né? Aqui traqueia, laringe, nariz, boca, por onde pode sair o ar também. Essa troca ali, hematose, a gente vai ver como é que funciona depois, e é um conceito-chave para a gente entender aqui como que o oxigênio ele entra no nosso sangue pelos alvéolos pulmonares, pelos pulmões, e como que o gás carbônico vai sair também, né? A gente vai ver depois um pouco melhor como é que isso funciona. Então, gente, é importante lembrar dessas 4 cavidades, lembrar, então, dos 4 vasos sanguíneos conectados ao coração. Temos a veia cava, que na verdade são 2, a veia cava inferior, que traz o sangue usado de toda a parte inferior do corpo, e a veia cava superior, que traz o sangue usado de toda a parte superior do corpo, então cabeça, braço, etc. Mas chegando no coração, vira praticamente... logo chegando já na bordinha do coração, elas se juntam e entram pelo mesmo espaço no coração. Então, a gente pode dizer que é uma só, veia cava, né? Mas são 2. Então, veia cava, que traz o sangue usado de todo o corpo, a artéria pulmonar, que vai levar esse sangue usado para os pulmões renovarem. Depois, quando o sangue já estiver sofrido hematose nos pulmões, a troca gasosa, já estiver cheio de oxigênio de novo, ele volta para o coração pelas veias pulmonares, agora pelo lado esquerdo, chega aqui no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai bombear pela artéria aorta, que é a mais famosa aí, a mais importante, e vai bombear para o resto do corpo. Então, do outro lado, temos mais 2, veia pulmonar e artéria aorta. Esses são os 4 vasos sanguíneos. E, por último, as 4 válvulas, né? Então, 4 mais 4 mais 4. 4 cavidades, 4 vasos sanguíneos, 4 válvulas. As 4 válvulas que a gente vê são essas portinhas aqui dentro do coração. Temos 2 atrioventriculares, a tricúspide do lado direito e a bicúspide ou mitral do lado esquerdo. E temos essas válvulas nas entradas das artérias que impedem o sangue depois de voltar, depois que ele saiu pelas artérias, né, para não ter algum problema aqui de circulação. A gente chama essas válvulas de válvulas semilunares. Mas cada uma delas tem o seu nome, que é o próprio nome da artéria. Então, uma é válvula pulmonar, ou válvula da artéria pulmonar, ou válvula do tronco pulmonar, tudo isso a gente pode dizer. E a outra é a válvula da aorta, ou válvula aórtica. Beleza? Então, fechamos o 4 mais 4 mais 4. Importante a gente conseguir identificar essas estruturas, né? Então, é um decoreba, mas é um decoreba que ele... a gente lembrando, algumas peças consegue fechar o resto do quebra-cabeça.
né, de alguma forma. E é importante a gente conseguir lembrar desses termos e mapear isso bem no coração, se aparecer para a gente, beleza? Porque nem sempre ele pode colocar, a prova pode colocar em escrito essas estruturas. Então a gente precisa conseguir, é importante conseguir lembrar, beleza? Algumas questões lá na lista de exercícios exploram bastante esses aspectos, beleza? Para a gente conseguir imaginar na cabeça o processo que está acontecendo dentro do coração. Então recomendo mais uma vez vocês terem um carinho lá com a lista, beleza? Aí os tecidos, né, cardíacos, então o endocárdio, o miocárdio, que é a parte muscular mais robusta, digamos assim, que ajuda na sístole, na contração do coração, o pericárdio depois de revestimento. Vimos os movimentos do coração de sístole e diástole. A gente viu que a sístole, primeiro, ela é atrial, ou seja, os átrios, as câmaras superiores, as cavidades superiores, primeiro faz sístole, aí desce o sangue para os ventrículos. Agora os ventrículos fazem a sístole mais forte para sair esse sangue pelas artérias, né? E aí o coração relaxa de novo na diástole geral. Nesse processo a gente consegue identificar, tanto pelo eletrocardiograma quanto pelo fonocardiograma, esses batimentos cardíacos, né? A gente viu essas estruturas, como é que funcionam, o tecido nervoso que acontece dentro do coração, né? Para conseguir permitir essa contração muscular. O coração, na verdade, é um grande músculo. Aqui o eletrocardiograma, a gente viu isso aqui. Comentamos aqui vários sinais distintos que a gente consegue ver, a variação de pressão, né? De volume, aqui mais uma vez o eletro e o fonocardiograma. Então esse diagrama é meio que uma soma de tudo, né? Assusta, mas na verdade é só vários dados compilados numa coisa só. E é difícil cair esse diagrama também. E vimos as medidas, né? Pressão arterial, a gente viu como é que mede, né? A pressão arterial com o esfigmomanômetro, ou aparelho de pressão, para quem preferir. Que quando a gente está ouvindo o barulho é porque está passando sangue durante a diástole, mas não está passando durante a sístole. Então, o importante é perceber quando que começa e quando que termina o som. A gente viu como é que funciona esse mecanismo. E aí a gente começou a falar do sangue, né? Então, lembrando aqui que isso cai direto, gente. Lá na lista tem vários exercícios nesse sentido. São 3 elementos figurados principais do sangue. O que são os elementos figurados? A gente viu que o sangue, ele é uma forma de transporte de várias coisas no nosso corpo, né? De nutrientes, de vitaminas, de minerais, de muitas coisas. Mas ele também transporta células, né? Então, estruturas bem grandes, assim, não só vitaminas, minerais, que são micronutrientes, mas células inteiras são transportadas dentro do sangue, que são as células sanguíneas. E são 3 as principais, e cai direto para a gente conseguir identificar as 3 funções dessas 3 células. Então, as hemácias, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos, todos esses nomes dizem a mesma coisa, são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Os glóbulos brancos ou leucócitos são células de defesa, né? Então, são células em formato ameboide que vão tentar aí, digamos assim, comer parasitas ou identificar parasitas, né? Um vírus, uma bactéria, um protozoário, para conseguir produzir anticorpos contra ele. Hoje a gente vai falar depois da imunologia, como é que funciona um pouquinho melhor essa questão. E temos as plaquetas. As plaquetas são o quê? Para coagulação sanguínea, reparação de vasos sanguíneos danificados. Se a gente tem um corte, qualquer coisa assim, que a gente tem um corte, começa a sangrar, e depois começa aos pouquinhos a secar e a cicatrizar, esse é um processo de coagulação sanguínea. E as plaquetas são importantes por quê? Porque quando tiver uma abertura no vaso sanguíneo, seja ele uma artéria, uma veia, um capilar, as plaquetas vão todas, naquele momento ali, no sentido da abertura, para tentar lacrar, fechar aquela abertura e impedir a perda de sangue. Então, elas vão se acumular lá e vão se ligar com uma estrutura de fibrina, é como se fosse uma corda que junta todas elas ali, amarra elas, meio que um curativo interno do nosso próprio corpo, e
vão começar a preparar o ambiente para as células em volta poderem fazer mitoses e recomporem o tecido com calma, sempre sem o corpo ficar perdendo sangue, né? Então, plaquetas são fragmentos plasmáticos sem núcleo, as hemácias também são anucleadas nos seres humanos, em outros animais não são, né, mas nos seres humanos são. Os biólogos dizem que elas são anucleadas para ela conseguir ter maior área superficial para concentrar oxigênio, para transportar o oxigênio pela hemoglobina, né? A gente viu que o que dá a cor vermelha do sangue são os glóbulos vermelhos, principalmente, porque o sangue, se não fossem os glóbulos vermelhos, ou seja, as células do sangue, né, ele seria mais amarelado. E não à toa a nossa urina tende a ser um pouco amarelada, porque a nossa urina, nada mais nada menos, é do que o nosso sangue filtrado. O excesso de coisas que está no nosso sangue e pode ser eliminado pelo corpo sai sob a forma de urina, que é principalmente água, sais e excretas nitrogenadas. Isso a gente vai ver na aula do último sistema, que é o sistema urinário. Está chegando. Aí, gente, a questão é a seguinte: de onde vêm essas células do sangue? Elas vêm de uma fábrica, né? A fábrica de células do sangue, que é a nossa medula óssea. A medula óssea, ela está dentro dos maiores ossos do nosso organismo, né? Não dentro de todos, só dos maiores. No interior dos nossos ossos é como se tivesse uma fábrica de células do sangue lá, que é o que a gente chama de medula óssea, né? A palavra medula significa justamente interior de algum órgão. No caso aqui, o interior dos ossos mais compridos e maiores do corpo. Medula óssea é isso que significa, né? É diferente de medula espinhal. Medula espinhal é a parte do sistema nervoso central que está dentro da nossa coluna vertebral, né? Normalmente, na biologia, a gente usa a palavra medula para significar isso que está mais dentro, e a palavra, quando a gente quer se referir a algo que está mais na superfície, mais externo, a gente diz córtex. Então, temos o córtex renal. O que é o córtex renal? É a parte do rim que está mais externa, né? Como se fosse o revestimento do rim. Ou a medula renal. A medula renal é a parte do rim que está mais interna do órgão, né? Então, córtex e medula são palavras opostas, digamos assim, que a gente usa na anatomia para identificar se a gente está falando de um aspecto mais interno ou mais externo de um órgão, beleza? Então, aqui, a medula óssea, a gente vê como que ela se diferencia de células-tronco, né? Só que essas células-tronco não são as mesmas células-tronco que a gente vê, por exemplo, num embrião. A célula-tronco do embrião, ela consegue se transformar em qualquer célula, ela vai originar um organismo completamente novo, né? Uma célula consegue se diferenciar em qualquer outra. A célula-tronco que tem no nosso corpo, e todos nós temos, lá na nossa medula óssea, ela não tem essa mesma capacidade de se tornar em qualquer célula do organismo. Ela consegue se transformar em muitas. A gente consegue ver aqui vários tipos, né? Aqui a gente vê plasmócito, macrófago, mastócito, célula NK, plaquetas, hemácias. Então ela consegue se transformar em todas as células do sangue e em vários tipos de glóbulos brancos. Mas ela não consegue se transformar, por exemplo, num neurônio, o que a célula-tronco embrionária consegue. Então já apareceu às vezes algumas questões explorando os dois tipos de células-tronco embrionárias, que são mais capazes, né? Elas conseguem se transformar em mais coisa, e células-tronco adultas, que são as que a gente tem na nossa medula óssea, né? Que elas são bem impressionantes, elas conseguem também ter uma grande variação no que elas se transformam, mas elas não conseguem se transformar em todos os tipos de células, né? Então, e aqui, gente, importante, né? Doe medula óssea, né? Então é uma campanha importante aí também para muitas pessoas que têm dificuldades, problemas aí com as células do sangue, né? Com hemácias ou com glóbulos brancos ou com plaquetas. E aí, gente, aqui entra uma fase um pouquinho mais chatinha do transporte de gases no sangue, tá? Tá em amarelo porque é uma questão um pouco específica. Então, para quem tem biológicas, fica um pouco mais esperto aqui. Para quem não tem, é bom saber, mas eu acho um pouco
difícil, talvez, aparecer. Sim, células-tronco embrionárias podem virar células nervosas, porque as células-tronco embrionárias elas vão originar todas as células do organismo, né? O embrião ali, pensa numa mórula, por exemplo, que é uma das primeiras fases do embrião, né? Aquelas células que estão ali vão originar qualquer parte do ser vivo, né? Agora, as células-tronco que a gente tem adultas na medula óssea não conseguem originar qualquer coisa. Elas são um pouco mais limitadas, né? Aqui na questão do transporte de gases, gente, o que acontece é o seguinte, existe uma diferença entre o transporte de oxigênio e o transporte de gás carbônico. Qual que é a diferença? O oxigênio, ele é transportado quase inteiro pela hemoglobina. Então, a gente vê aqui, ó, mais de 95% do oxigênio, ele vai transportado aderido à hemoglobina. O que é a hemoglobina? Ela é um pigmento, ela é uma substância química, uma molécula que está presente nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Cada molécula de hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Uma molécula de hemoglobina, Hb, origina 4, quer dizer, que transporta 4 de oxigênio. Aqui nessa imagem está aparecendo que cada hemácia tem uma hemoglobina. Não é exatamente assim. Cada hemácia pode ter muita hemoglobina e transportar. O que essa imagem está querendo mostrar para a gente é que cada molécula de hemoglobina transporta 4 oxigênio, mas não é que cada hemácia só consegue ter uma hemoglobina e, portanto, só transporta 4 moléculas de oxigênio. Pode transportar muito mais, né? Pode ter muito mais de uma molécula de hemoglobina, tá? Só para explicar um pouco, para vocês não se confundirem com esse desenho. Agora, o que acontece é o seguinte, também tem o que não é transportado aderido à hemoglobina, ou seja, grudado nas hemácias, existe uma pequena parte do oxigênio, cerca de 2% aqui, que ele vai transportado dissolvido no plasma sanguíneo. Então, solto no sangue, ele não precisa da hemácia como caminhão para transportar ele. Ele consegue se transportar sozinho, mas é muito pouco, 2% só que consegue. Agora, o gás carbônico vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Por que isso? O gás carbônico, gente, ele tem uma questão de equilíbrio químico aqui. Ele vai acabar sofrendo pequenas transformações. Não sei se vocês já estudaram em química essa questão do equilíbrio químico, que às vezes num determinado ambiente a gente tem uma substância, uma molécula, que ela é um pouco instável. Então ela fica mudando de estrutura. Às vezes, se eu aumento um pouco a pressão, aumento um pouco a temperatura, aumento um pouco alguma condição ambiental, essa molécula ela tende a aumentar a porcentagem dela em um determinado formato, em uma determinada composição, e diminuir do outro, sem zerar nenhum dos dois, né? Ou em outras condições eu acabo fazendo com que ela fique mais numa outra formatação química, digamos assim. Né? Essa questão do equilíbrio químico, vocês já estudaram sobre isso? Questões como essa? De substâncias um pouco instáveis, que ficam variando, né? Sem ser uma reação de um sentido só, é uma reação que vai e volta, e acontece um equilíbrio entre as diferentes formatações químicas. Isso vai acontecer com o gás carbônico no sangue, porque o que acontece é o seguinte, o gás carbônico ele é um óxido ácido. Em contato com a água no sangue, ele vai virar ácido carbônico, que é essa molécula aqui, H2CO3. Só que o ácido carbônico ele é muito instável, então ele tende, por sua vez, a se fragmentar de novo no íon H+, e no HCO3-, né? Que é o ânion bicarbonato que a gente chama. Então, grande parte do gás carbônico vai ficar nadando pelo nosso sangue, sempre nessa transição aqui. Pimba um pouco para cá, pimba um pouco para lá, um pouco mais de gás carbônico nesse formato original, às vezes um pouco mais de gás carbônico nesse formato de bicarbonato,
pouquinho de ácido carbônico, é muito rápido essa transição, porque o ácido carbônico é muito instável. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é o seguinte, gente. Quando o gás carbônico... vamos pensar na circulação como sistema, né? O que acontece é o seguinte, da onde que vem o gás carbônico? O gás carbônico vem da respiração celular das células. Ele é um resíduo, ele é um produto, né, que precisa ser eliminado do corpo, que se origina da respiração celular das células. O que é a respiração celular? Glicose mais oxigênio. O oxigênio ajuda a quebrar a glicose para pegar a energia das suas ligações químicas e guardar na molécula de uso imediato de energia, que é o ATP, né? Mas a gente quebra a molécula de glicose com o oxigênio e o que resulta disso é justamente gás carbônico e água. Quando, então, as células do corpo, os capilares, né? As células do corpo depositam nos capilares sanguíneos o gás carbônico para ser eliminado do corpo, né, pela nossa expiração, elas colocam na forma original, o gás carbônico. Aqui, ó, o CO2. Colocou no sangue como CO2. Então, se a gente for olhar perto das células do corpo, a gente vai ver o gás carbônico muito mais nesse formato original, de CO2, e menos no formato, nesse outro formato aqui, já dissolvido, né? O bicarbonato. Só que quanto mais distante da origem, mais distante das células do corpo a gente estiver, a gente vai ver mais ânion bicarbonato e menos gás carbônico nesse formato original. Agora, quando estiver chegando nos pulmões de novo, esse sangue agora, primeiro nas células, né? Veio das células do corpo. Agora estamos chegando nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, que são as estruturas que vão fazer a hematose, a troca gasosa. Quando chegar lá, o gás carbônico, como é que a gente consegue expirar gás carbônico? É na forma de bicarbonato? Não, é na forma gasosa, gás carbônico aqui, CO2. Então, chegando perto dos pulmões, vai reverter esse equilíbrio um pouco mais nesse sentido. Então, o gás carbônico, ele vai voltar, o bicarbonato vai se juntar junto com H+, vai virar ácido carbônico, e o ácido carbônico vai se fragmentar de novo em gás carbônico e água, perto dos pulmões. Por quê? Porque na hematose, ele tem que sair nesse formato aqui de CO2. Ou seja, se ele estiver distante das células do corpo e distante dos pulmões, né, na maior parte da circulação do corpo, ele tende a estar mais nesse formato de bicarbonato. E próximo da sua origem e próximo do seu fim, que é a sua saída do sistema circulatório nos pulmões, o gás carbônico vai estar mais nesse formato original aqui, CO2. É isso que essa imagem aqui está mostrando um pouco mais para a gente. Perto das células do corpo, o equilíbrio químico vai ser um pouco maior do lado de cá. Longe das células do corpo, né, mais por sangue propriamente dito, o equilíbrio químico vai estar um pouco mais pro lado de lá. Ânion bicarbonato vai ter mais. E quando estiver agora perto dos pulmões, para ir embora, vai voltar esse processo, vai ser o inverso. O bicarbonato agora vai diminuir e vai aumentar o formato do gás carbônico original. Beleza? Então é só para a gente entender essas condições, como é que vão funcionar, porque o gás carbônico tem que ser eliminado nessa forma original dele aqui. E, para fins de estatística, o que acontece? Se a gente pegar uma média do gás carbônico transportado no nosso corpo, a gente vai ver que 25% está aderido à hemoglobina, então, de forma parecida com o oxigênio. Não é só o oxigênio que se liga à hemoglobina das hemácias. Também tem gás carbônico que pega carona lá na hemoglobina, né? Então, 25%, a cada 4 moléculas de gás carbônico, a gente pode dizer que tem uma a cada 4, 25%, que vai de carona na hemoglobina no formato original. Mas, olha, gente, como é expressiva essa transformação química aqui, ó. 70% do gás carbônico, ele vai na forma de bicarbonato, né? Vai ser transportado no sangue na forma de bicarbonato, HCO3-. Então, 70% dele acaba ficando aqui, né? As outras formas acabam acumulando o resto, né? Só 5% que vai dissolvido no plasma sanguíneo, CO2, sem ser hemoglobina e sem ser em outro formato.
só 5% dissolvido direto no plasma sanguíneo. Então a gente vê um pouco diferente, né? Aqui o oxigênio não sofre não tem nenhuma questão de equilíbrio químico, não sofre transformação, ele está quase sempre ligado à hemoglobina, e no gás carbônico vai ter essa variação, né? Essa questão de equilíbrio químico aqui, e a maior parte dele acaba sendo transportada sob a forma de bicarbonato. Beleza? É bem interessante essa questão, né? Às vezes cai em vestibular, então eu chamo a atenção de vocês para isso. Essa imagem aqui está mostrando exatamente isso que eu acabei de explicar. O gás carbônico vem dos tecidos, né, como resultado da respiração celular, né? Aí ele se junta com a água, vira ácido carbônico, H2CO3, que é instável, e agora esse ácido carbônico degringola aqui em íon H+, e HCO3-, que a gente chama de bicarbonato, né? Agora, o bicarbonato, que vai estar a maior parte do sangue aqui na forma de bicarbonato, a maior parte do gás carbônico. Agora, chegando nos pulmões aqui, alvéolo pulmonar, vai reverter esse processo. Então, vai voltar a ser a maior parte aqui CO2, por quê? Porque tem que eliminar na forma de CO2. Beleza? Então, é isso que essa imagem está mostrando aí pra gente. Isso aqui está acontecendo na hematose, né? A troca gasosa entre o sangue e os pulmões, que a gente vai ver um pouco melhor hoje. Talvez, se chegarmos lá. Aí, gente, isso aqui acho que seja talvez o auge de especificidade, né, da aula de hoje. É bem difícil isso aqui cair, mas já caiu algumas raras vezes, então eu prefiro só comentar, né? O que é essa curva de saturação da hemoglobina aqui, gente? É o quanto da hemoglobina, ou seja, daquela molécula especial na hemácia, que é uma molécula composta de ferro, né, gente? Então, o minério ferro, ele é muito importante para a hemoglobina, para o transporte de oxigênio. Essa curva mostra para a gente quanto que a hemoglobina está saturada, quanto que ela está ocupada levando oxigênio, né? Então, o que acontece? Onde essa saturação tende a ser maior? Isso aqui está mostrando para a gente de todo o sistema, não, em vários pontos do sistema, né? Então, a gente vê aqui a pressão do oxigênio em milímetros de mercúrio, né? E a porcentagem da saturação da hemoglobina, o quanto que ela está ocupada por oxigênio. A gente vê o quê? Sem olhar a variação da curva. Olha só para a curva por um primeiro momento. A gente está vendo o quê? Que a pressão no corpo, ela varia, né? Essa pressão do oxigênio. Nos alvéolos, ela fica bem alta, nessa pressão. Por quê? Porque a hemoglobina, a gente vai ver aqui, ela vai ficar quase toda ocupada por oxigênio, porque nos alvéolos pulmonares é onde ela recebe esse oxigênio dos pulmões, da respiração, né? Agora, conforme o sangue vai passando pelo corpo, esse oxigênio vai sendo pego pelas células, elas puxam para dentro esse oxigênio e vão tirando o oxigênio do sangue. Então a hemoglobina vai ficando vaga, vai ficando vazia, sem estar levando de carona aí várias moléculas de oxigênio. É mais ou menos esse ponto aqui na pressão do corpo, que a gente está vendo aqui, 40 milímetros de mercúrio, já vai ter aqui uma saturação de oxigênio aqui de 70%, 80%, por aí, né? Então, ele só está indicando diferentes pontos do corpo. Agora, o que acontece? Algumas condições podem deslocar essa curva para a esquerda ou para a direita. Se essa curva for deslocada para a direita, isso está significando o quê? Está significando que com uma mesma pressão, eu vou acabar tendo uma porcentagem de saturação menor. Isso que significa, né, essa leitura desse gráfico aqui, ó. Numa mesma pressão, no mesmo ponto do corpo, se eu tiver algumas determinadas condições diferentes, então elevação de temperatura, maior acidez, né, do sangue, que está relacionado com o gás carbônico também, que é um óxido ácido, né? E pelo contrário, a gente vê aqui, ela pode ser deslocada para a esquerda, se diminuir a temperatura, diminuir a acidez, né, ou seja, aumentar a basicidade do sangue, digamos assim, né? Então são condições que podem deslocar essa curva. Esse deslocamento da curva significa que em um mesmo ponto, se ela for deslocada para a direita, ele vai ter
menos saturação do oxigênio, e se for deslocada para a esquerda, no mesmo ponto, vai ter maior saturação de oxigênio. Beleza? Por que no corpo a pressão do oxigênio é menor? Porque no corpo, ou seja, perto das células do corpo, é lá que o oxigênio precisa chegar. Então, essa pressão diminui justamente para ajudar o oxigênio a se soltar da hemoglobina, para ele poder ficar livre, para as células poderem recolher e fazer uso desse oxigênio. Porque se a pressão se mantivesse sempre alta, o oxigênio ia ficar sempre grudado na hemoglobina e ele não ia sair. Então, por isso que no corpo, a pressão é mais baixa para ajudar ele a se soltar também e ser usado pelas células, digamos assim. Beleza? Então, gente, é um pouco até difícil de explicar essa questão aqui, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender assim um pouco o contorno disso. Beleza? Essas condições aí que diminuem ou aumentam a saturação. Beleza? Coagulação sanguínea, a reparação dos vasos, como eu comentei para vocês, gente. Olha aqui, ó, teve um rompimento de um vaso, então alguém se cortou, digamos assim, né? Parede vascular rompida. Aí vão lá as plaquetas, aqui as plaquetas estão representadas por esses pontinhos pretos aqui, vão lá, se amarram com essas fibras proteicas de fibrina ali e conseguem impedir maior vazamento de sangue, né? E aqui, gente, nesse processo, vai ter um papel importante da vitamina K. Então, vitamina K é a vitamina da coagulação sanguínea, da reparação de vasos. Né? Gente que tem dificuldade de coagulação sanguínea pode ter falta de vitamina K. E o cálcio, como mineral, vai ajudar um pouco nesse processo também. Mas o protagonista aqui é a vitamina K, tá, gente? Essa estrutura aqui, como que se origina a fibrina, que é essa proteína que vai ajudar a emendar as várias plaquetas, né, ligar as várias plaquetas para ajudar na reparação do vaso, isso aqui é muito difícil de cair. Só que algumas apostilas de vestibular colocam, então por isso que eu coloquei aqui, só por desencargo de consciência. Mas eu nunca decorei essa tabelinha aqui, nessa estrutura aqui. O que é importante a gente perceber é o seguinte, é que para se formar no final a fibrina, que é o produto final, que dá aquele material que ajuda a ligar as plaquetas e reparar os vasos, a gente vai misturar aqui, vai acabar envolvendo substâncias que vêm do fígado, então o fígado como um grande produtor de substâncias para o corpo, e também as próprias plaquetas e tecidos do corpo, células em geral do corpo, vão produzir substâncias que vão ajudar nessa produção aqui no sangue, né? Então a gente vê as plaquetas e tecidos possuem essa substância aqui, tromboplastina, que junto com o cálcio favorece a transformação da protrombina em trombina. A protrombina, que por sua vez veio do fígado, né? E a vitamina K tem um papel importante aqui, então o fígado que secreta essa protrombina, ele também vai secretar a matéria-prima da fibrina, que é o fibrinogênio, que é como se fosse a fibrina em forma passiva. Ela precisa de uma ativação para se transformar na fibrina de forma ativa para conseguir funcionar. E quem vai dar essa ativação para ela é a trombina, que vem aqui dessa parte de cima. Então, a fibrina, digamos assim, o material básico dela é produzido pelo fígado, que é o fibrinogênio, né? Só isso que a gente precisa ver aqui de mais interessante dessa questão aqui. Agora, a questão é a seguinte, gente, a fibrina, ela não pode nem estar em falta, nem em excesso. Se alguém tiver excesso de fibrina, isso pode ser um problema, porque além de reparar o vaso, ela pode acabar tendo um processo tão acentuado de coagulação que vai acabar coagulando mais do que precisa e pode acabar o próprio corpo criando uma barreira, ele acaba achando que está reparando, mas ele está, na verdade, criando uma barreira para o sangue passar. Né? Então cria um coágulo, que a gente chama, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa expressão, formou um coágulo no sangue. Um coágulo, o coágulo era para ser bom sempre, né? Para ser o quê? Junta um monte de plaquetas lá para reparar um vaso sanguíneo. Mas se eu junto naquele ponto mais plaquetas do que eu deveria, esse coágulo pode acabar obstruindo o próprio vaso sanguíneo que ele está tentando reparar, que ele está tentando restaurar, né? Então esse coágulo pode ser um problema também, pode acabar obstruindo o vaso. Então por isso que a excessiva produção de fibrina pode ser um problema.
E a falta também, a deficiência na produção de fibrina, dificulta o processo de reparação dos vasos e pode favorecer hemorragias no corpo, né? Então, qualquer probleminha que tiver, pode acabar tendo uma hemorragia por falta de fibrina, né? Então, é importante sempre fazer os exames de sangue para ver se as plaquetas estão em quantidade suficiente, como é que estão essas substâncias no sangue, beleza? Gente, agora imunologia. Vamos lá que estamos quase fechando aqui. Imunologia, às vezes, é dado como um capítulo à parte, nem é dado junto com o sistema circulatório. Mas como a gente já falou dos glóbulos brancos, e aqui a gente está falando do papel, está bem relacionado com dos glóbulos brancos nessa história, eu acho que faz todo sentido dar imunologia dentro do sistema circulatório. Mas talvez eu seja um dos únicos que faça isso, né, nos cursinhos por aí. Eu não lembro de já ter visto alguém dar isso também, mas eu acho que tem tudo a ver. Essa aula originalmente, inclusive, essa parte da matéria de imunologia nem é de zoofisiologia, eu acho que está na parte de citologia, se não me engano, das apostilas em geral, de cursinhos, né? Mas eu acho que faz todo sentido, a gente já estamos todos completamente no contexto aqui da imunologia, falando do sistema circulatório. O que acontece é o seguinte, gente, ainda mais nos tempos que nós estamos agora, né, é bem interessante a gente entender como é que funciona, o que é uma vacina, né, do ponto de vista biológico. O que acontece é o seguinte, gente, quando a gente tem alguma parasitose, quando a gente está com algum vírus, alguma bactéria, algum protozoário, algum fungo, qualquer micro-organismo que pode estar nos invadindo, digamos assim, ou possa nos invadir, a gente tem duas estratégias que a gente pode usar para se prevenir ou para combater, né? Na verdade, a própria distinção já está aí. Uma é para se prevenir, ou seja, uma estratégia a gente usa antes de ficar doente, para tentar não ficar doente, e a outra estratégia é depois de ficar doente, já estou contaminado, o que fazer agora? Que é um soro, né? Então, até por isso que a vacina, às vezes, é chamada de imunização ativa, e o soro é chamado de imunização passiva. Por que imunização ativa? Antes de eu ficar doente, eu me previno, eu tomo a vacina para eu evitar de ficar doente no futuro. O soro é o contrário, já estou doente, né? Então, meio passivo, né? Eu esperei ficar doente para eu tomar uma iniciativa. A vacina, não. Ela é uma postura proativa de prevenção, de tratamento, né? De saúde, digamos assim. Porque antes de ficar doente, a gente vai tentar preparar o nosso sistema de defesa para receber aquele invasor. Se aquele invasor vier para valer, nosso sistema já vai estar preparado. E como que isso funciona, gente? Qual é o processo natural que acontece no nosso corpo? O tempo todo, gente, durante o dia, durante a nossa vida, estão entrando micro-organismos no nosso corpo, pela nossa respiração, pela nossa alimentação, e assim por diante, né? Só que só alguns deles acabam tendo a resistência necessária para conseguir sobreviver dentro do nosso corpo e para conseguir, às vezes, nos causar algum desconforto, né? Alguma doença. É a grande minoria dos milhares de micro-organismos que a gente entra em contato o tempo todo, né? E o que acontece? Quando esse micro-organismo entra no nosso corpo, normalmente, digamos que seja um micro-organismo novo, que nosso corpo nunca entrou em contato, o que vai acontecer? Num primeiro momento, o nosso corpo ele vai estar meio que invisível para o nosso corpo. O nosso corpo não conhece ele ainda. Até que esse invasor acaba esbarrando em um glóbulo branco. Quando ele esbarra no nosso sangue em um glóbulo branco, o glóbulo branco, um tipo específico de glóbulo branco, que é o de identificação inicial, existem vários tipos de glóbulos brancos, né? Depois tem uma tabelinha que mostra um pouquinho isso. Ele vai englobar, ele vai comer esse invasor, né? Esse vírus, essa bactéria. Opa, tem um cara novo aqui, né? Deixa eu mastigar esse cara aqui e entender do que ele é feito. Entender quais são as fraquezas desse cara aqui, né? Então, o nosso corpo o glóbulo branco, ele vai lá, vai mastigar aquele cara, né? E vai entender do que ele é feito. Quando ele entender, ele vai tentar mandar um recado para um outro glóbulo branco, falando assim, olha, esse cara aqui, ele é feito desse material.
você tem como produzir um antídoto contra ele? Tem como produzir alguma forma de arma química contra esse cara aqui, que eu acabei de identificar a estrutura dele? Aí um outro tipo de glóbulo branco vai tentar produzir substâncias químicas para tentar corroer esse invasor, de forma que, se ele aparecer de novo, o corpo já tem agora a receita guardada, a memória imunológica de como combater esse invasor, né? E o que é essa arma química? O que é essa substância química que eu estou falando? É isso que nós chamamos de anticorpos, gente. Então, a palavra anticorpo, ela é uma palavra que nos induz a erro. Por quê? Porque anticorpo, quando a gente fala de corpo, não sei vocês, mas é muito comum que a gente associe corpo com célula. Então a gente acha que os anticorpos são um tipo de célula. Ah, é um tipo de glóbulo branco, um tipo de célula de defesa. Mas não são. Anticorpos são substâncias químicas, não são células. São substâncias químicas produzidas por glóbulos brancos para combater invasores. Então o anticorpo não é uma coisa viva. Ele é um veneno, ele é uma substância, ele é uma arma química para jogar em cima do invasor se ele aparecer. Essa palavra anticorpo, ela está caindo aos poucos em desuso e sendo substituída pela palavra mais técnica, que é imunoglobulina, que está aqui embaixo, tá, gente? Imunoglobulina. Então, os glóbulos brancos, eles, identificando o invasor, eles começam a produzir imunoglobulina contra aquele invasor, né? E é uma imunoglobulina, um anticorpo, uma proteína de combate específica, né, contra aquele invasor. Vai gerar memória imunológica de como fazer aquilo. Beleza, eu falei para vocês como é o processo natural de defesa do corpo. Tá, beleza, mas vamos supor, esse processo natural não foi suficiente. Fiquei doente. Estou doente, né? Meu corpo, pelo menos, ainda não mostrou reação sozinho, né? Ou eu quero me prevenir que isso aconteça, né? O que eu posso fazer? O que acontece é o seguinte, a vacina é o quê? O corpo recebe o próprio... A vacina é um estímulo à nossa defesa natural. O que é isso? A vacina normalmente pega o próprio antígeno, ou seja, o próprio vírus, a própria bactéria que causa a doença, é um dos formatos mais comuns de vacina, só que atenuado ou morto. Por quê? Porque se ele vier na forma total, ele pode nos causar a própria doença. Então, a vacina nos traz o agente bem fraquinho, né? É um tipo comum de vacina, bem fraquinho, por quê? Para ser o suficiente para o nosso corpo conseguir, o nosso glóbulo branco conseguir mastigar ele e produzir os anticorpos de combate a as imunoglobulinas de combate a esse parasita, sem nos causar doença. Então, manda ele bem fraquinho para ele ser facilmente controlado pelo nosso sistema de defesa, né? Então, o que é a vacina? A gente recebe o antígeno, que é o próprio parasita atenuado ou morto, ou uma parte da parede celular dele, da membrana celular dele, ou da parede celular dele, para o nosso corpo identificar. E o nosso próprio corpo, então, produz o anticorpo. Agora, se eu já estou doente, não adianta eu tomar vacina. Por que não adianta eu tomar vacina se eu já estou doente? Porque a vacina é o próprio parasita atenuado ou morto. Mas eu já tenho o parasita vivo dentro de mim. E forte, né? Então, não muda nada tomar vacina se eu já estou doente. Por quê? Porque a ideia da vacina é justamente estimular o meu sistema de defesa a tentar criar por si próprio uma imunoglobulina. Só que se eu já estou doente, é um sinal que meu corpo está tendo dificuldades para conseguir criar um anticorpo contra esse parasita, né? Então, talvez eu precise de um soro. O que é o soro? O soro, ele é eu receber os anticorpos diretamente. Em vez do meu próprio corpo produzir anticorpos por estímulo indireto, por injeção do antígeno, o meu próprio corpo recebe direto o anticorpo. Então, esse anticorpo tem que ter sido cultivado em algum outro lugar. Então, aqui, por exemplo, se mostra como que se usam, às vezes, alguns animais para isso, né? Eu nem sei direito como é que funciona
essa questão em termos de legislação, do uso de animais para a produção de soros, tá? Infelizmente, deve ser um tema interessantíssimo de se estudar, mas eu não sei nada sobre isso. Mas o que acontece aqui, por exemplo, que essa imagem está mostrando, né? Então, alguns animais, às vezes, são usados para o quê? Colocam o antígeno no animal, para o próprio animal tentar desenvolver os anticorpos. Depois que ele desenvolve os anticorpos, se recolhe o sangue desse animal, né? Com aqueles anticorpos e se injeta no doente. Porque aqueles anticorpos podem combater a pessoa que está doente, né? Pode ajudar a combater a pessoa que está doente se for injetado nela, né? Isso chegou na Covid agora, teve uma discussão sobre isso, né? Eu vi que alguns médicos estavam comentando de pegar pessoas que já tiveram Covid e tentar pegar os anticorpos do sangue delas e colocar nos doentes, para ver se dava certo, né? Eu não sei que fim deu no final, mas em tese essa é uma estratégia, pode ser uma estratégia interessante para tratar doentes, né? Porque você justamente aqui, é como se fosse um soro, né? Você pega anticorpos de pessoas que já criaram defesa contra o vírus e coloca em pessoas que ainda não criaram. Só que uma coisa, gente, uma pessoa que receba anticorpos de outro... Então, por exemplo, vamos pensar, eu estou doente e vou receber anticorpos de uma pessoa que já criou defesa contra aquele vírus, aquela bactéria, etc. Coloco o soro com os anticorpos que aquela pessoa me doou, digamos assim, né? Consigo ficar bem. Só que com os anticorpos que aquela pessoa me deu, eu criei memória imunológica. Com o soro que aquela pessoa me deu, meu corpo aprendeu a se defender sozinho agora? Ou eu posso ficar doente de novo da mesma forma? Alguém tem alguma ideia? Ó, o Leandro tá falando aqui, ó, pode ficar doente de novo. Exatamente, gente. A gente só cria memória imunológica se o nosso próprio corpo aprende a fazer o anticorpo, a construir o anticorpo. Aprende qualquer receita do bolo para conseguir criar a substância de defesa, né? Se o nosso corpo não aprende sozinho, se ele já recebe, né? É mais ou menos aquela ideia que às vezes se usa, né, num contexto completamente diferente, mas você dá o peixe ou aprender ou ensinar a pescar, né? É mais ou menos isso. A vacina é você ensinar a pescar. E o soro, você dá direto ao anticorpo, é você dar o peixe. Só que se o corpo precisar de novo do peixe, ele não aprendeu a pescar ainda, né? Ele vai precisar ganhar o peixe de novo, vai precisar de novo de soro se ele ficar doente de novo. Porque soro não gera memória imunológica, mas vacina gera memória imunológica, que é o contato direto com o antígeno. Beleza? Então, por isso que o soro ele tem um efeito momentâneo, paliativo só, porque não cria memória imunológica, mas a vacina tem um efeito prolongado, né, preventivo, que algumas vacinas duram para a vida inteira, inclusive, né? Então, gente, só para a gente conseguir diferenciar as duas estratégias. Beleza? De imunologia, vacina e soro. Teve aí um caso conhecido, que repercutiu bastante aí, da cobra, né? Acho que a cobra picou um cara lá que fazia tráfico de animais, um negócio assim, né? Nesse tipo de caso, tem que ser soro antiofídico, né? Anti-cobras. Por quê? Porque tomou veneno ali, tem que tomar soro. Né? Não tem como você tomar vacina, tem que ser imediatamente tomar um soro para conseguir combater aquele veneno, né? Não dá tempo do corpo aprender a fazer sozinho os anticorpos, beleza? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês de imunologia. Aqui, nessa imagem aqui, a gente vai ver os diferentes tipos de glóbulos brancos que eu comentei com vocês, né? Então, a gente tem macrófagos, são os que fagocitam o antígeno. Então, são aqueles que eu falei para vocês que primeiro entram em contato com o invasor. Mastigam aquele invasor para tentar ver qual é a estrutura dele, né? Então, macrófagos ou neutrófilos. Eles estimulam outros que chamam T-helper, né? A gente tem também os linfócitos B, que eles amadurecem na medula óssea, tem também um primeiro contato com o antígeno,
se diferencia em plasmócito e célula B de memória. Então, a gente tem uma célula que só guarda as receitas de como construir anticorpos, de como construir as imunoglobulinas, né, as substâncias de defesa. Então, célula B de memória vai guardar a memória imunológica, né? Ela é acionada na segunda exposição ao antígeno. Na primeira exposição ao antígeno, ainda não tem memória imunológica, mas na segunda, se for uma exposição, se der tempo do próprio corpo aprender a lidar com aquele antígeno, né? Já vai ter lá a memória imunológica, né? Estimulando direto aí os plasmócitos, que são os que produzem os anticorpos. São as células, os glóbulos brancos que produzem os anticorpos. Linfócitos T amadurecem no timo. T-helpers, CD4, são os maestros do sistema de defesa, digamos assim. Coordenam a ação e reprodução dos outros. E são essas células aqui que são atacadas pelo vírus da AIDS, gente, o HIV. Qual que é o perigo do HIV, gente? Porque ele atacando os glóbulos brancos T-helpers, CD4, que são os maestros do sistema de defesa, eles que coordenam, ó, você faz isso, você faz aquilo, você fagocita o antígeno, você guarda a memória, você fabrica anticorpos para os próximos invasores que aparecerem. Sem essa célula de coordenação, o sistema de defesa fica sem uma cabeça, né? Sem uma articulação, e ele pode ficar bem enfraquecido, né? Por isso que as pessoas com AIDS, né? Hoje tem vários tratamentos, várias formas de conseguir viver bem melhor, né? Do que algumas décadas atrás. Só que essa fragilidade é gerada por causa disso no sistema de defesa, né? Então, por isso que era muito comum, hoje tem ficado, a AIDS tem ficado cada vez mais, é possível conviver aos poucos, né, com a AIDS. Mas há pouco tempo atrás era muito difícil, né? Era quando alguém ficava com AIDS, era uma notícia, assim, muito triste, né, para a pessoa. Continua sendo, mas hoje já dá para se conviver de uma forma um pouco diferente, né, com a questão, com os vários tratamentos que existem, etc. Embora ainda não haja cura. E é por causa dessas células aqui, né? A gente tem aqui as células brancas, os glóbulos brancos T citotóxico, fazendo destruição de células infectadas pela perfuração da membrana, então uma forma mais bruta de combate também. Os plasmócitos que produzem os anticorpos, marcam os antígenos, ficando visíveis aos macrófagos. Então a gente vê que o sistema de defesa, os glóbulos brancos têm várias estratégias, né? Criação é um sistema completamente bem complexo, né? Para conseguir fazer a defesa do nosso organismo, né? Bem interessante estudar essa parte. Mas, gente, isso aqui está em amarelo, então não precisa decorar esses diferentes tipos de glóbulos brancos, só para vocês saberem que existem, beleza? E aqui, gente, esse gráficozinho às vezes aparece, uma das questões que está lá na lista é justamente sobre isso, né? A gente vê que uma primeira exposição a um antígeno novo, né, ela vai gerar uma resposta X, né, do corpo, né? Então, primeira resposta aqui, né? Concentração de anticorpos. Então, a gente vai demorar um pouco mais para surgir os anticorpos. Agora, numa segunda exposição ao mesmo antígeno X aqui, ó, a gente já vai ter a receita. Então, o corpo vai muito mais rápido conseguir produzir um monte de anticorpos contra esse antígeno. É isso que a gente está vendo aqui, ó, a resposta secundária, como ela é mais intensa e mais rápida do que a resposta primária, que tem que mastigar, descobrir a estrutura, descobrir a fórmula do anticorpo que pode combater, né, da imunoglobulina que pode corroer a membrana celular daquele invasor. Então, é uma coisa um pouco mais demorada aqui. Agora, aqui, se entra um novo antígeno Y, vai ser igualzinho aqui o X, né? Um novo Y vai demorar de novo e vai fabricar menos anticorpos da primeira vez. Então, a resposta secundária, ela é sempre mais rápida, intensa e duradoura do que a primária, porque na secundária você já tem memória imunológica. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês das respostas imunitárias. Sistema linfático, gente. O sistema linfático, ele é um sistema circulatório paralelo, né? Então, é difícil aparecer alguma coisa sobre o sistema linfático, mas é importante comentar. Ele é um sistema
que ele acompanha o sangue, mas pelos canais linfáticos não passa sangue, passa linfa, né? E a linfa é mais ou menos o plasma sem as células, né? Então não passa glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, isso não passa pela linfa, né? Então, ela passa normalmente o plasma sanguíneo. E a linfa, ela é importante também, contribui bastante no sistema de defesa, porque os gânglios linfáticos, ou seja, nesses canais paralelos ao sistema circulatório, às vezes o invasor acaba passando por lá, só que ele acaba se ferrando. Por quê? Porque nos gânglios linfáticos tem bastante concentração de células de defesa, de glóbulos brancos dentro dos gânglios, que acabam conseguindo identificar e matar no sistema linfático os invasores, né? Então, por isso que é comum, às vezes, quando a gente está doente, que incha alguns gânglios, né? Às vezes é comum no pescoço acontecer isso, né? Alguns gânglios linfáticos incham, porque eles estão em contato direto com vários invasores, né? Eles estão ali, é o pessoal da linha de frente do corpo, digamos assim, né? Os gânglios linfáticos. Passa a linfa por lá, pode passar um invasor, e os gânglios vão tentar neutralizar esse invasor, né? E nesse processo eles podem acabar inchando, podem acabar tendo dificuldade para combater esse invasor, etc. Só que o principal, gente, do sistema linfático, quando aparece nas provas, é o seguinte: o sistema linfático, ele é um sistema que ele tem início. Qual é o começo da via linfática? Ela tem início no meio intersticial. O que é o meio intersticial? Se a gente olhar para os tecidos, as células, passam vários vasos sanguíneos por elas, né? O vaso linfático, que não é o sanguíneo, ele começa, é como se fosse uma bica, um começo de um tubo que fica lá no meio das células, aspirando o meio intersticial. Ele fica aspirando o meio intercelular. Para evitar o quê? Para evitar retenção de líquido, né? Então, não é, entre as células, não é que tudo no nosso corpo são células. Entre as células tem um meio, tem água, tem nutrientes, tem todo um meio entre as células, um espaço intercelular, que precisa ser drenado de vez em quando. Esse espaço entre as células precisa ser drenado, e quem faz esse dreno, né, quem evita essa retenção e acumulação de líquidos é o sistema linfático. Então, as vias linfáticas vão estar drenando o espaço entre as células, né, para levar, então vai filtrar, né, se tiver algum invasor naquele espaço, se tiver se tiver excesso de substâncias inchando aquele tecido, é o sistema linfático que vai tentar drenar aquilo lá, e o sistema linfático, ele desemboca no sistema circulatório. Então, perto da veia cava, chegando no coração, vai ter a saída do sistema linfático. Todo o sistema linfático vai chegar lá, na via cava, para quê? Para devolver aquele plasma para o sangue, já agora filtrado, depois de passar por vários gânglios, né, para ver se não tem algum invasor, alguma coisa assim, né? Então, é um sistema importante, paralelo e auxiliar do sistema circulatório principal, onde passa sangue, beleza? Então, nos gânglios são produzidos novos linfócitos, células de defesa, que fagocitam bactérias e outras partículas. A linfa é devolvida como plasma ao sangue na veia cava superior, próxima ao coração. É um sistema bem articulado, né? Beleza? Fê, eu não entendi. Oi, Leandro. Ficou um pouco difícil de entender o que é o sistema linfático? Eu não entendi se eles são células meio que mortas, né? Mas eles ficam meio que concentrados em vários pontos específicos, é isso? Então, não são células mortas. Há Não. resíduos de células mortas na linfa, né? A linfa é como se fosse assim, a gente tem o sistema circulatório principal onde passa sangue, e do lado tem como se fossem umas pequenas ruelas, como se fosse uma avenida, e algumas ruelas em volta, que ajudam a descongestionar um pouco a avenida, talvez. Descongestionar de que forma? Se tem algum... se ele vê que tem algum resíduo ali, passando pela linfa, os gânglios linfáticos conseguem tirar esse resíduo que não deveria estar no sangue. Tem algum invasor passando por ali, os gânglios linfáticos são cheios de células de defesa, conseguem matar esse invasor, né? Então, Ah, entendi.
ele tá bem articulado com o sistema circulatório, né? É um sistema circulatório paralelo quase. Só que quando ele termina de filtrar, entre aspas, assim, a linfa, vendo se tem algum invasor, alguma célula morta que tem que ser removida, bactérias mortas e outras coisas, ele devolve aquele plasma que passou por ele, aquela linfa que passou por ele, é devolvida para o sangue, né? E ele pega esse líquido do meio intercelular entre as células. Então, ele evita que se inche alguma parte do corpo, né? Então, os vasos sanguíneos têm início em vários espaços intercelulares ao longo do corpo, beleza? Eles são meio que pitstops, assim? Um pouco assim, como se você tivesse vários aspiradores em vários pontos do corpo, no meio dos tecidos do corpo. Se tivesse vários aspiradores que estão aspirando ali o excesso. Se tem poeira, se aparece algum invasor, alguma coisa, eles estão aspirando, levam para dentro dos canais linfáticos para tentar dar um trato naqueles resíduos mortos, naquela substância que não devia estar ali, naquele invasor que não devia estar ali, tenta dar um trato naquilo e depois devolve aquela linfa para o sangue, né? Devolve aquelas substâncias para o sangue, já limpas, digamos assim, né? Em teoria, pelo menos. Às vezes pode passar alguma coisa despercebida, né? Pelo sistema linfático. Mas é um sistema que ajuda na filtragem do sangue. Não é a mesma filtragem que a gente vê nos rins. A filtragem dos rins é para tirar excretas nitrogenadas, né? Não é para tirar invasores. É um outro tipo de filtragem, para tentar tirar principalmente invasores e tecidos mortos, né? O dos rins é uma filtragem para tirar toxinas, para tirar amônia, ácido úrico, creatinina, né? Então é como se fosse um outro tipo de filtragem. Beleza? Tá um pouco mais... Deu para entender um pouquinho melhor agora ou ainda tá um pouco difícil? Ficou um pouco mais claro. Eu entendi, eu acho, mas eu entendi. Beleza? Qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, me chama depois. Aí a gente dá uma revisada nisso aqui, beleza? Beleza, Fê. Então, gente, aí para fechar, a gente tem aí alguns probleminhas, né, que às vezes aparecem nas provas, então, alguns termos do sistema circulatório, né? O que é o sopro? Sopro, às vezes, é uma pequena inflamação que pode ter nas válvulas, né? Quando elas não fecham completamente, então pode acabar voltando um pouco de sangue no coração para a câmara anterior. Então, depois que já passou o sangue para o ventrículo, em teoria não é para ele voltar para o átrio. Mas se a válvula não conseguir fechar completamente, pode acabar voltando um pouquinho de sangue. Normalmente isso não é um problema, só precisa ser monitorado de vez em quando para ver se não pode ficar um pouquinho pior a situação, né? Mas um pouquinho acho que não tem problema. Eu já até ouvi falar, eu acho que lembro que uma vez um médico me falou que eu tinha um pouquinho de sopro, mas não costuma ser nada assim tipo, preocupante, expressivo. Muitas pessoas têm um pouquinho de sopro, né? Pode ter causa bacteriana, né? Outra coisa, a aterosclerose é o acúmulo de gordura nas artérias, que pode, às vezes, se for muito intenso esse acúmulo de gordura, pode acabar até obstruindo o vaso, e pode acabar tendo uma hemorragia ali, estourar esse vaso que ele ficou entupido por gordura. Então é uma coisa importante também de ficar de olho, né? Acúmulo de gordura nas artérias com formação de trombo, ou seja, pode entupir aquela artéria ali, né? Arritmias, uma falha no padrão de descargas elétricas dos nódulos, que a gente viu do coração. Pode provocar taque ou bradicardia, ou seja, frequência cardíaca alta, frequência cardíaca mais baixa do que deveria. Hipertensão. A hipertensão, gente, que é a pressão alta, né? Normalmente a pressão alta, ela pode estar relacionada com o endurecimento das artérias, porque a artéria, ela precisa ter alguma flexibilidade, ela é um músculo bem forte, né, as artérias. Como a gente viu, a túnica média muscular das artérias, ela é bem forte. Só que ela pode, às vezes, endurecer e não conseguir mais comportar uma variação de pressão. Porque o objetivo dessa estrutura muscular tem que ser um pouco flexível para ela conseguir comportar essa enorme variação de pressão entre sístole e diástole do coração. Se as artérias começam a endurecer, elas perdem um pouco essa capacidade de se ajustar à pressão do coração e pode acabar ficando muito apertado dentro dos vasos sanguíneos. Isso leva para quê? A que
a hipertensão, né, a pressão alta. Múltiplas podem ser as causas para o endurecimento dessas artérias. Sedentarismo, fumo, o tipo de dieta da pessoa, etc. Beleza? Fibrilação ventricular é um tipo de arritmia, fibrilação ventricular também. É quando os ventrículos, às vezes, eles bombeiam em momentos distintos. A ideia é que juntos os dois átrios tenham sístole, depois os dois ventrículos tenham sístole, para depois sair pelas artérias o sangue, né? Só que pode acontecer disso ser um pouco desordenado, ser primeiro um átrio, depois o outro ventrículo e assim por diante. Isso pode, às vezes, ser um pouco mais grave, né? Porque o coração, se todas as câmaras elas bombeiam ao mesmo tempo, o coração pode pode não aguentar o impacto, né? Pode explodir, talvez, né? Claro que não existe isso do coração explodir, mas ele pode sofrer uma tensão elevada, né? Dele ter várias sístoles ao mesmo tempo, em vez de ser de forma ordenada. Acontece quando não existe sincronismo na contração das fibras musculares do miocárdio e dos ventrículos. Dessa maneira, não existe contração efetiva, podendo levar à parada cardiorrespiratória e circulatória. Infarto. Gente, o infarto, que é uma coisa bem importante da gente saber, é a consequência máxima da falta de oxigenação de um órgão ou parte dele, né? Principalmente do coração, a gente está falando aqui, né? Se o problema arterial não for resolvido rapidamente, as células podem morrer. Então, o que acontece? Se tiver algum... A gente viu que o coração, quem leva o sangue para o coração, mas o sangue que vai ser usado pelo coração para a sua geração de energia, para levar o seu oxigênio e a sua glicose, a gente viu que não são aqueles vasos sanguíneos principais. Quem vai levar o sangue para o próprio uso do coração são as artérias coronárias, que vêm por fora para irrigar o coração, né? O que pode acontecer, gente? Se essas artérias coronárias tiverem, por exemplo, um acúmulo de gordura, aterosclerose, ou se tiverem, se tiverem um coágulo, né, alguma coisa que pode acabar obstruindo essas artérias, pode acabar impedindo que chegue sangue em alguma parte do tecido cardíaco. E se parar de chegar sangue em alguma parte do tecido cardíaco, aquele tecido lá pode morrer, né? Toda a parte do corpo, se for obstruído por muito tempo sem ficar sangue, pode acabar tendo necrose, né, daquela parte. Então isso pode ser bem sério, né? Às vezes pode ser mais sério, às vezes menos sério, né? É importante se observar isso aí e, mediante qualquer suspeita, correr para o médico, correr para o hospital, né? Porque quanto mais rápido, melhores as chances de recuperação, certo? Então, o infarto do miocárdio pode acontecer por causa disso, se tiver alguma obstrução daquelas artérias coronárias lá. Deixa de receber sangue pelas artérias coronárias que o nutrem. Quando isso acontece, a parte do músculo deixa de funcionar, o que pode levar a pessoa a óbito. Gente, o AVC é a mesma coisa, só que em vez de ser no coração, é no cérebro, né? Acidente vascular cerebral. É um tipo de infarto, né? Só que no cérebro, os acidentes vasculares, o que é? O sangue, algum capilar, alguma arteríola que leva sangue para o oxigênio, se for obstruída, se tiver um coágulo, se tiver um acúmulo de gordura, pode acabar não levando sangue para aquela parte do cérebro, e aquela parte do cérebro pode acabar tendo necrose também, pode acabar morrendo, né? Pode às vezes, romper o vaso sanguíneo, então ter uma hemorragia, né? Então, tudo isso aí são os tipos de AVC, né? Tem alguns tipos lá. Acho que eu não lembro muito das palavras, é isquêmico, tem alguns tipos de AVC, né? Tem o hemorrágico, tem o que é isquêmico, acho que chama, e outros assim, né? Mas isso é um pouco mais técnico. Tromboembolia, trombose, é um termo genérico para a gente dizer quando obstruiu o vaso sanguíneo, né? Então, o trombo, às vezes, ele é formado pelo coágulo, né? Então, o excesso de plaquetas, ou as plaquetas podem agir de uma forma que não deveriam, excessiva, excesso de fibrina, ou algum outro problema, beleza? Então, o trombo é geralmente formado por um dano nas paredes do vaso, um trauma, infecção, pela lentidão ou estagnação do fluxo sanguíneo, ocasionado por alguma anomalia na coagulação sanguínea. Após a coagulação intravascular, formam-se uma massa deforme de hemácias, leucócitos e fibrina, né? Então,
um coágulo que pode formar e obstruir o vaso também. Tromboembolia ou trombose é isso. Leucemia é um tipo de câncer que atinge as células do sangue, né? Então, ó, surge na medula óssea, que é a fábrica de células do sangue, né? E causa um número elevado de glóbulos brancos defeituosos. Esses glóbulos brancos não estão totalmente desenvolvidos, são denominados células leucêmicas. Os sintomas incluem hemorragias e contusões, fadiga, febre, aumento do risco de infecções, podem ocorrer devido à ausência de células sanguíneas normais, né? Não, se eu não me engano, normalmente leucemia, pacientes que têm leucemia precisam de doação de medula óssea, né? Então é uma coisa bem importante, né, gente? Quem puder. Anemia. Anemia é um termo um pouco genérico, gente. O que significa a palavra anemia? Não é em si uma doença, ela é mais um sinal. O que é anemia? É quando tem a menor capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Quem que transporta oxigênio no sangue? Quem que é o responsável pelo transporte de oxigênio no sangue? A gente viu. Qual que é a célula que transporta oxigênio? Alguém lembra? Hemoglobina é a substância que está na célula, mas não é o nome da célula. Qual que é o tipo de célula que transporta hemácias? Exatamente, glóbulos vermelhos ou eritrócitos. As hemácias têm hemoglobina, que é o pigmento onde gruda o oxigênio, beleza? Mas só cuidado para não confundir a hemoglobina, que é o pigmento da hemácia, com a própria hemácia, que é a célula vermelha de transporte, beleza? Se eu tiver algum problema nessas células, então, por exemplo, na malária, gente, o que a malária faz? A gente viu isso um pouco no curso de protozoários, né? Que a malária cai direto no vestibular, né? A malária, que ela tem um pico de febre de cada 2, a cada 3 ou a cada 4 dias, significa o quê? Quando o parasita entra dentro de hemácias, se reproduz lá dentro, e depois de 2, 3 dias, explode aquela hemácia e vai procurar novas hemácias a serem infectadas. Nesse processo, um dos sinais do corpo que ele pode estar com malária é justamente a anemia, né? Por quê? Porque as hemácias que transportam oxigênio estão sendo destruídas. Então, o corpo vai ter dificuldade para transportar o seu oxigênio, né? Então, na malária, por exemplo, uma das consequências da malária pode ser a anemia, né? Outra coisa é a anemia falciforme, né? Que vocês já podem ter visto aí, eu acho que na parte de genética, alguma coisa assim, né? O que é anemia falciforme? É uma disfunção que os glóbulos vermelhos também ficam sem a formatação adequada, ficam distorcidos, não conseguem transportar a mesma quantidade de oxigênio. Então, é um outro tipo de anemia. Mas anemia significa isso, menor capacidade de transporte de oxigênio. O transporte de oxigênio foi prejudicado de alguma forma no corpo. Isso que significa anemia, pode ter várias origens, né? Mas isso que significa essa palavra, beleza? Pode ter vários motivos, entre eles deficiências, ou pouco número das hemácias, ou redução da hemoglobina. AIDS, como a gente viu, né? O vírus ataca os linfócitos T e o CD4 helper lá, que são os coordenadores, importante tipo de glóbulo branco do sistema imunológico. Hemofilia, já caiu em várias questões, tá? Hemofilia, por fim, é uma doença genético-hereditária, e não pode cair tanto na parte de genética quanto na parte de fisiologia, essa doença, hemofilia. Recessiva e ligada ao sexo, cromossomo X, se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue, né? E manifesta-se quase exclusivamente no sexo masculino. Em geral, as mulheres não desenvolvem a doença, mas são portadoras do gene. O filho do sexo masculino é que pode manifestar a enfermidade. Principais sintomas são sangramentos espontâneos nas articulações, cotovelo, joelho e dores, beleza? Então, a hemofilia é um problema aí na coagulação sanguínea. Gente, com isso, nós acabamos o sistema circulatório. Vou interromper a gravação aqui.